Então vamos lá, meus queridos e queridas também. Vamos dar continuidade, tá bom? Vocês vão ver que vai subir alguns, que a gente tá com um pouquinho de tempo. A gente vai aproveitando aí esse tempo para colocar o que a gente pode aí, analisar também essas questões aqui estatutárias, tá bom? Então vamos lá. Institucional, estatuto. Aí nós vamos dar continuidade, né? A gente já tinha analisado o último, né? O 18 aqui, certo? Questão da obra da piedade. E a gente vai entrar no capítulo 2, vamos analisar fé e doutrina agora. Agora vai ficar muito complicado, hein? Meu Deus, agora ficou complicado. Agora os irmãos vão vir aí nos comentários aí, tudo me xingar. Misericórdia, mas tá bom. Mas, vamos lá, né? Com imparcialidade, claro. E espero que você aproveite e faça o seu julgamento, essa análise, tá bom? Vamos lá, vamos entrar aqui no Fé e Doutrina, artigo 19. A congregação cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundada na doutrina apostólica. Então, vamos analisar só o 19, né? Porque se a gente entrar em mais, vai dar complicação. Então vamos analisar só o 19, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui está presente lá no inário. Se você tem um inário, o 5 ou o 4, não tem problema, é o 5. Se você é mais um, você vai ter o 5. Na contracapa lá do inário, você vai ver que tem pontos de doutrina da fé que uma vez foi revelado aos santos, certo? E o primeiro ponto de doutrina da fé é especificamente esse aqui, certo? Só que lá tá como nós cremos, tal. Um pouquinho diferente. E aqui é muito claro em afirmar que ela é constituída por uma comunidade. O que é a comunidade? É a irmandade em geral, certo? Que aceita toda a Bíblia Sagrada. Então, aqui já quebra o inário, tá bom? Só aqui nessa pequena frasezinha já quebra o inário, o primeiro tópico que tem lá no inário, que tá lá, tá escrito que contém a palavra de Deus. Não, aqui tá escrito, tava falando que ela aceita como é a palavra de Deus, toda a Bíblia, tá? Então, ela aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus. Tá vendo? O Inário 4 estava escrito igualzinho. Nós aceitamos a Bíblia Sagrada como infalível palavra de Deus, no primeiro tópico, certo? De doutrina. E aqui também está concordando que é infalível palavra de Deus, certo? Estando devotada a Jesus Cristo. Então, quando você tem essa divisão, essa diferença, por que se alterou lá no inário e não se alterou no estatuto? Porque se a pessoa fosse uma pessoa assim, né, mais cética, mais crítica, né, como os irmãos dizem aí, como os irmãos dizem, né, esses dos maldizentes, né, é aquelas maldizentes as pessoas, né, que é que nem Jesus Cristo, né, vê a coisa errada, fala, apresenta a coisa errada e é maldizente, né, e tem que ver a coisa errada e tem que ficar quietinho, jogar para debaixo do pano, né, ser conivente com a maldade, né, esconder a justiça e ser conivente com a injustiça, né. Mas, por isso que foi colocado, porque se alguém apresentasse no inário que realmente ela mudou, ela fala, não mudou, foi um erro lá de ortografia na gráfica, mas tá aqui, ó, no estatuto, ó, nós aceitamos como infalível palavra de Deus. Aí a pessoa ia ficar o quê? Descredibilizada, porque não estudou o estatuto, né? Não estudou a parte legal, né? Achou ali aquela coisinha. Mas é isso, né? E vamos dar continuidade, 4 minutinhos. Estando, né, devotada a Jesus Cristo, certo? Tá. Autor e consumador da fé, certo? Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Tá correto. Aqui, fundada na doutrina apostólica. Aí já temos outra coisa também para nós refletirmos. Então, diz que ela é devotada a Jesus Cristo, a congregação é devotada a Jesus Cristo, certo? E Jesus Cristo é autor e consumador da fé, certo? Procede. Porém, ela é fundada, a congregação é fundada na doutrina apostólica, doutrina dos apóstolos. A congregação cristã do Brasil não é fundada na doutrina de Jesus Cristo, mas sim na doutrina dos apóstolos, tá bom? Até porque Jesus Cristo não deixou doutrina, certo? Ele deixou ensinamento. Se você quiser usar alguma doutrina de Jesus Cristo, você vai usar. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
Esse foi o ensinamento que ele deu, esse foi o mandamento que ele deu, essa foi a doutrina que ele deu. Agora, a doutrina dos apóstolos é outra coisa, deu para entender? Os apóstolos deram a doutrina deles, certo? Fundamentados, baseados no que eles eram com Jesus Cristo. E os discípulos, claro, aí, que seguiram Jesus, analisam uma coisa. Os apóstolos que não seguiram Jesus, já analisam outra. Se tiver um conflito entre Jesus Cristo, os 4 evangelhos, e os apóstolos depois, principalmente as cartas do apóstolo, certo? Que reestruturou novamente ali a questão sacerdotal. Se tiver um conflito entre os dois, vai ficar com o apóstolo. Jesus Cristo vai ser deixado de lado, tá? E é previsão estatutária, porque ela tem um fundamento na doutrina apostólica, apóstolo, certo? Não na doutrina de Jesus Cristo, que ama teu Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Até porque não tem como você colocar peso sobre as pessoas assim, né? Como é que você vai falar pro seu irmão? É doutrina, tá, irmão? Qual é a doutrina? Ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Ô, irmão, maravilha, olha que fardo leve, que jugo suave, que maravilha, que beleza. Não, irmão, não é assim não. Aqui, ó, tem doutrina dos apóstolos aqui, ó. Não pode isso, não pode aquilo outro. E, irmão, mas como assim? Jesus não falou nada. Jesus não falou, mas o apóstolo falou, irmão. Não tem conversa, entendeu? Fica complicado, irmão, mas como assim? Mas não tô sentindo isso, eu não segui, irmão, vai pro inferno. Mas Jesus não falou nada, irmão. Não interessa, o apóstolo não falou, irmão, vai pro inferno. Caramba, aí fica difícil, tá vendo? Aí, cadê o jugo leve e o fardo suave? Não tem. Mas, né? Ó, nós aqui já entrando em questões pessoais de novo. Oh, Deus, misericórdia. Perdoa aí, queridos. Vamos analisar aqui o foco central. Então, você já analisa que ela aceita toda a Bíblia como infalível palavra de Deus, tá bom? Aqui no estatuto, instrumento legal. E que ela tenta aí, certo? Ser devotada a Jesus Cristo, mesmo fazendo muitas coisas que Jesus Cristo lá diz, fala que não podem fazer, certo? E que ela tem a doutrina apostólica. Não tem conversa. Você fala, mas a doutrina de Jesus. Não, é doutrina apostólica. Doutrina de apóstolo, tá bom? Que veio depois de Jesus. Eles caminharam, uns discípulos caminharam com Jesus, os 12 discípulos, e desses 12, um se suicidou, certo? Na visão bíblica. Foi restaurado no lugar desse um que suicidou, que foi Judas Iscariote. Foi colocado Matias no lugar dele, certo? Foi trazido, foi colocado, jogado sorte, a sorte foi sobre Matias, e foi 12. Desses 12, certo? Ali dos 11 que andaram com Cristo, 4 evangelhos foram escolhidos, certo? Para entrar na Bíblia. 4 evangelhos. A Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana, o pessoal não gosta, não estuda, aí não fica difícil. Escolheu 4 evangelhos, desses 4 discípulos, e colocou lá os apóstolos que não andaram com Jesus Cristo, certo? Mas que eles já eram vivos no tempo de Jesus, e colocaram uma visão muito parecida, né, com a visão romana. É uma visão muito parecida, até porque o principal aí apóstolo após Jesus Cristo, ele era celibatário, tinha as questões de mulher, né? Bom seria que não encostasse em mulher, todas aquelas questões muito parecidas com a Igreja Católica, certo? Com os padres ali, mas não vamos entrar nessa questão aí. Então você já analisa isso. Ela vê a Bíblia como, ela entende toda a Bíblia como sendo infalível palavra de Deus, tá bom? Ela tem aí a questão de ser adotada a Jesus Cristo, e ela é fundamentada na doutrina apostólica, tá bom? Então já entende isso. Então deu aqui 8 minutos, vamos encerrar. Você já entendeu. Se tiver conflito entre Jesus Cristo e apóstolo, o apóstolo vai vencer, tá bom? Segundo aqui, o estatuto, certo? Nós estamos tratando aqui de parte legal, nós não estamos tratando de achismos, tá bom? Parte legal. O Senhor Jesus fica quietinho lá no canto dele, e o apóstolo vai dizer o que vai fazer, o que não vai. Entendeu? Por isso que a Irmandade, infelizmente, tem muitas vezes que não entende aí. Não, mas Jesus não falou nada, irmão, mas o apóstolo falou. Aí depois, questões aí mais complicadas. Então vamos encerrar, vamos entrar no 20, tá bom? Deus abençoe.